Olá pessoal, hoje estamos fazendo uma edição extra do nosso videocast do ILADES sobre sustentabilidade e estamos fazendo isso porque está chegando a hora do 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, da Transição Energética e do Desenvolvimento Sustentável. Marcino Rodrigues Júnior, o mentor desta ideia, idealizador do fórum, presidente do ILADES. E, Marcino, estamos encerrando, digamos assim, com chave de ouro, o grande finale é o fórum. Uma agenda de debates que começou, na verdade, com o Diálogos Sustentáveis, uma agenda que foi retomada em outubro do ano passado e que, de alguma forma, já passou a limpo vários dos temas que vão pautar a COP30, e o fórum, inclusive, vai ser um pouquinho antes, ali, um mês antes da própria COP, né? Bom, é uma alegria, né? Nós estamos, eu particularmente, muito emocionado, né? Porque estamos chegando, dia 2 de outubro, já está aí, está batendo a porta, nós estamos na contagem regressiva. Acho que nós passamos a limpo vários temas desde 30 de outubro do ano passado, né? Com nossos convidados. Começamos aquele debate com o Antônio Lacerda e a Esther Domingues, diretor de negócios do Santander, e o Antônio Lacerda da CMPC. Naquela época falamos de ESG, mas teve outros assuntos também que ao longo do ano... Sim, falamos de governança sustentável, então falamos ali um tema importante, relevante para as organizações, né, especialmente para as organizações privadas, né? Não que as organizações públicas não devam ter governança na gestão sustentável. Acho que as organizações como um todo, públicas e privadas, né? Então ali eu acho que nós começamos um novo marco, porque a retomada da agenda dos diálogos, que foi criada e também em paralelo mais ou menos na mesma época, em 2012, quando a criação do ILADES é de 2011, fizemos 14 anos de existência esse ano, e a gente já tinha uma agenda corporativa, que o Diálogo Sustentável tem este propósito, né? Trazer atores do setor privado para se inserir, né, nesta agenda que é fundamental, porque nós dependemos muito do setor privado para fazer essa agenda andar, né? A gente sabe que o poder público tem as suas limitações do ponto de vista de estrutura física e de recursos, e nós temos que... o grande agente, né, o grande agente da sociedade é o setor econômico. É o setor econômico que tem que financiar esse processo de transição energética e da descarbonização da economia. Então, acho que o Diálogos cumpre esse papel num ambiente de até 50 pessoas, né, onde a gente pode né, ter um diálogo maior e transitar também de uma outra forma no propósito e nos objetivos, como você falou, todos os temas tratados. Vamos lembrar para o pessoal: redução de carbono no saneamento básico, protagonismo da indústria, protagonismo do agronegócio, o novo mercado de carbono e a experiência holandesa foram os assuntos. Esse evento do fórum, eu queria que tu detalhasse um pouquinho para nós, e até já vou lembrar para o pessoal que está se interessando aqui à medida que a gente vai conversando, né? O Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável será no dia 2, como o Marcelo falou, 2 de outubro, Teatro da Unicinos, das 8h30 da manhã até 1h30 da tarde. As inscrições são gratuitas, então assim, é uma oportunidade muito legal de você que gosta do assunto de sustentabilidade se inserir nesse debate e, sobretudo, também o público empresarial, o público do agronegócio, os atores da sustentabilidade. Então, as inscrições gratuitas pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela, 6forumclima@gmail.com, e a programação completa está no Instagram, na página do ILADES, no perfil do ILADES, que é @ilades.org. São 18 atores do clima que estarão presentes no palco do Teatro da Unicinos no dia 2. Sim, nós vamos iniciar com a liderança de um empresário, né, importante e que hoje representa o setor industrial na COP30, né, um interlocutor, trazendo também contribuições importantes e também levando e trazendo contribuições para esse setor da indústria.
e depois seguimos onde temas serão tratados como, de novo, o mercado de carbono, que é algo que nós temos que acelerar esse processo, que grande parte dos instrumentos, dos mecanismos financeiros e econômicos serão parte do financiamento dessa transição, né, Rodrigo? Obviamente que o recurso, enfim, ele acaba tendo origem do setor produtivo, do agro, do comércio e serviço, da indústria, né? Enfim, porque não existe recurso, nós é que geramos o recurso público, né? O contribuinte que leva esse recurso. O setor público não produz, né? Não gera riqueza do ponto de vista de negócio, de oportunidade. Ele deve criar um ambiente, né, que possa o setor produtivo melhorar a sua eficiência, enfim, né? Mas a tecnologia vem do setor da pesquisa, da universidade, da academia, e aqui a gente destaca muito a questão da academia, que é fundamental nesse processo. A ciência, a pesquisa aplicada, porque o que nós precisamos é ter pesquisa aplicada para poder avançar. Uma das características do ILADES, dos debates, e eu acho que vai se consolidar muito nesse fórum, é a capacidade de colocar à mesa vários dos atores, né? O poder público, o poder privado, a academia, os ambientalistas e o público em geral, né, Marcelo? Quais são, na tua opinião, falaste da descarbonização, a gente avançou muito já nos últimos anos, mas como é que tu achas que o setor privado pode contribuir mais, fazendo inventário de carbono? Como é que está isso no cenário regional aqui, né? Eu entendo, e eu acho que o grande desafio nosso, aí eu entendo que ainda é modesta essa contribuição, tá? E eu sempre digo para meus amigos enfim, pessoas que eu tenho mais proximidade, e outros nem tanto, né, com a visão mais profissional da minha atividade na área ambiental, como advogado, enfim, especialista nessa área, eu tenho feito boas provocações, provocações no sentido que eu acho que o setor produtivo tinha que incorporar mais esse tema. Eu vejo que mesmo o setor do agro, da indústria, do serviço, eu não vejo grandes movimentos. Eu te confesso assim, e a gente acompanha, né? Não é algo que eu estou dizendo do nada, né? Não existe isso, né? A gente procura dizer algo que a gente tem base. E a gente vê os números são muito modestos. Você falou que nós avançamos, evoluímos. Sim, porque foi tão represado, nós estamos represados há muito tempo. O Brasil está muito atrás de outros países que tem um... Eu não estou comparando aqui, porque eu acho que não é a questão de comparar, não vou comparar a Holanda, nem Canadá e outros países evoluídos, né? Por uma questão básica, que é fundamental, que passa pela educação. Então, quando nós falamos aqui em vários atos, né, atitudes que aparentemente são modestas, a segregação do resíduo na sua casa, ainda muito poucas pessoas entendem isso, o impacto que isso gera lá na ponta. Por isso que passa pela educação. A educação é fundamental, né? E eu tenho dito isso, né, escrevo isso, publico isso, né? Esse país só vai melhorar se tiver uma grande mudança nesse processo, como aconteceu na Coreia anos atrás, e era um caos. A Coreia tinha suas dificuldades, limitações, e focaram, priorizaram na educação. Nós não podemos ter professor ganhando modestamente o que ganha, né, e agentes públicos ganhando 50 vezes mais. Eu não estou dizendo que eles não tenham que ganhar, esses agentes, é uma desigualdade muito grande, mas é uma diferença muito grande. E esse processo, obrigatoriamente, passa, eu digo, essa transição de uma economia verde, né, da bioeconomia, ela passa um investimento fundamental na educação. Então, a educação que você gera multiplicadores, a educação integrada do setor público com a comunidade empresarial, os agentes, os geradores, os grandes geradores de resíduos. Nós geramos no Brasil, em média, 1,2 kg, né, gramas por dia. Muita coisa, isso precisa ser transformado em biocombustível. Exatamente. Então, nós já temos experiências no Brasil importantes, nós temos experiências de grandes empresas hoje que se dedicam a isso, que tem lá 17 ecoparques, outras do próprio Rio Grande do Sul, fazendo esse movimento importante. Nós precisamos mudar, né, essa lógica, né, porque os ativos da natureza são finitos. Vamos falar um pouquinho de COP, porque estaremos, né, no fórum há um mês da COP e houve, né, um aspecto
que foi negativo, a questão da hospedagem, mas eu queria trazer uma frase que um empresário gaúcho, Erasmo Carlos Batistella, falou esses dias atrás, que nós temos a oportunidade no Brasil mostrar aquilo que temos de melhor durante a COP. Qual é a tua expectativa para a COP num momento tão complicado que a gente está vivendo no mundo? Eu li atentamente essa entrevista do Erasmo contigo, né? E adotei ela, me apropriei, né? Pedi licença para ele e tenho usado isso, né? Eu achei essa expressão dele fantástica. O Brasil tem que ter oportunidade de olhar a COP. Eu sou a favor da COP. A COP vai para... Eu participei de uma grande COP em Copenhague, lá na COP 15, né? Você já participou de várias, né? E eu sempre entendi que a COP é uma discussão que ela é positiva. Obviamente que a expectativa é muito maior do que o resultado que eventualmente gera na pauta, mano. Mas se nós pensarmos que esse movimento ele é relativamente recente no Brasil, não no mundo, tá? Recente, eu digo, a discussão, o debate da descarbonização, enfim, quando eu fui para Copenhague, eu fui como delegado do Itamaraty, representando o Brasil, obviamente sem voto, como observador. E eu me senti lá em Davos, discutindo, né, a economia, porque lá já se falava em 100 bilhões de dólares para se transformar os países em desenvolvimento e buscar, né, uma equalização, uma simetria, né, simetria de países desenvolvidos, mas esqueceram, eu acho que a pauta principal que volta a falar, que é a educação. Mas voltando ao que o Erasmo disse, nós temos que olhar para o copo, como é que é? O copo... Mais cheio, metade mais cheia. Mais cheio. O Brasil critica ações importantes. Trazer a COP para o Brasil já é relevante. A notícia que a COP, né, seria no Brasil em 2025, ela já é relevante, porque o mundo começa a olhar para o Brasil. Então nós temos que capitalizar isso de uma forma positiva. Ok, nós temos problema de infraestrutura, temos limitações, recursos, as tarifas, né, da hotelaria, dos restaurantes subiram barbaramente, ok. O Brasil elegeu, está próximo da Amazônia, eu acho que poderia ser no Rio Grande do Sul, mas isso é eu que digo. Não, né? Mas eu apoio também, somos dois aqui. Só que, na realidade, não acontece assim, a cada COP é decidido... E uma das coisas é colocar a floresta amazônica como um assunto que é o mais falado nas COPs e menos conhecido, né? Essa intenção de trazer aqui a COP para o Brasil. Né? Mas claro que a gente tem muitos biomas que acabam não sendo falados, inclusive o bioma Pampa, né? Que tem tantos desafios. E o maior desastre, né, climático que nós tivemos no Brasil, que ainda está adormecido. Nós cumprimos 1 ano e pouco, em maio, tivemos 1 ano, né, do maior desastre climático do Brasil, no Rio Grande do Sul, onde foi atingido 80% do território do estado, direto ou indiretamente, e municípios relevantes foram impactados, como Porto Alegre, Canoas, Eldorado, então 80% do território foi atingido, Guaíba e outros, né, Vale do Taquari, enfim, e outras regiões, e que a gente vê uma ausência de manifestação positiva. Eu falo assim, vamos fazer um balanço? Eu estou convidando atores importantes do clima e estou pedindo, eu quero só um balanço. Em 15 minutos você me dá um balanço do que você já está fazendo, fez ou não fez. Então, tenho viajado para o interior, a Passo Fundo, viajei nos últimos semanas, 3 semanas, viajei 2 vezes lá, e passo para aquela região do Vale do Taquari, e a infraestrutura ainda está nos devendo. Né? Então, nós estamos sempre aguardando, e aí tu vê o setor privado, grupos importantes, empresariais, famílias, que apoiaram aí a reconstrução, né, do Estado, que contrataram pontes, os acessos de infraestrutura diretamente, e levaram 10 meses. Sim. Então, aqui não é uma crítica, não é o nosso papel criticar, e sim ajudar, apoiar e construir. Né? Nós queremos construir pontes, né? Nós não queremos implodir pontes, né? Não é o nosso propósito. Isso que tu trazes, que o Rio Grande do Sul é laboratório vivo das mudanças climáticas, né? Acho que é importante, e o meio ambiente é um dos poucos assuntos que a gente consegue conectar o global e o local, né? Porque a gente está falando de assuntos de nível internacional, mas que se refletem no nosso dia a dia, e vice-versa, né? Que é a separação do lixo e tal.
Queria chamar um pouquinho a atenção de novo para o nosso evento, então, para quem está acompanhando, está chegando agora aí, nós temos o Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Transição Energética e do Desenvolvimento Sustentável, no dia 2 de outubro, inscrições aqui, ó, no site 6forumclima@gmail.com, e o cronograma, eu estou com ele aqui, estava olhando, Marcinho, o cronograma, você pode olhar no Instagram do Ilades, @ilades.org. Estava olhando aqui, Marcinho, o cronograma Programa? o programa do nosso evento aqui. São 5 atos, dá para se dizer assim, né? Sem dúvida. Porque temos também, inclusive, uma apresentação musical da OSPA, né? Fala para nós um pouquinho de como será. Eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade, né, Rodrigo, de agradecer o presidente da OSPA, o doutor Gilberto Schwartz, que vai nos brindar, eu acho que é em função do nosso aniversário também de 14 anos do Ilades, né? O Gilberto vai nos oferecer um dueto de corda, né, violino e flauta, de 2 grandes músicos, que nós vamos poder destacar isso no dia. Isso vai ser a nossa abertura. Nós vamos começar o evento num teatro maravilhoso, né, onde vamos começar com uma música, porque o teatro, a música e as pessoas também representando a maior causa desse planeta, porque não tem planeta B, né? Só tem o A. E é esse que nós vamos viver e nós temos que deixar melhorar. Acho que evoluímos em vários aspectos, tem atitudes muito importantes, relevantes, isoladas na universidade. Ontem tive a oportunidade de participar de um encontro na Universidade do Rio Grande do Sul, na URGS, uma iniciativa fantástica que trata da economia circular, dos resíduos sólidos, enfim, uma pesquisa, né, que vai também contribuir com Porto Alegre. Porto Alegre passa por um momento difícil dessa questão da gestão, né, de resíduos, é um desafio permanente, e não é só de Porto Alegre, né? Nós temos hoje, no Brasil ainda temos lixões a céu aberto, né? E eu parto do princípio que não é só uma responsabilidade do poder público, quero deixar isso muito claro, porque é mais fácil criticar. Agora, eu fico perguntando, o que você fez para melhorar? E quando você empareda alguém e pergunta alguma coisa nesse sentido, ele não tem o que dizer, porque ele não fez. E eu entendo que as empresas também têm que começar a dizer, se fazem, tem que publicar, né? Dizer, porque isso vai estimular as outras companhias, organizações e pessoas. Poxa, uma empresa de referência, né, está fazendo o seu papel. Se não, vira marketing verde, né? Exatamente, fake, né? Pior ainda, né? Então, eu acho que a sociedade ela tem um papel importante, mas ela é estimulada, ela vive da motivação e o estímulo de lideranças. E o Rio Grande do Sul está em busca há muito tempo de lideranças, né? O país está com ausência nós de liderança. Nós perdemos, né, no Rio Grande do Sul, grandes representantes, né, em nível nacional. Aproveitando que tu falaste sobre empresas, eu queria trazer aquela sigla que volta e meia a gente fala do ESG, né? Tu é um especialista no assunto, e lembrando para quem não está acostumado aqui, ESG é a sigla em inglês, né, de Environmental, que é meio ambiente, Social, que é a parte social, e a Governance, que é a governança corporativa. Se a gente pegar as 3 letrinhas na tua avaliação, assim, olhando para as empresas do Rio Grande do Sul, né? Vamos olhar para o nosso território aqui também. Como é que tu acha quais delas nós estamos mais avançados, as empresas gaúchas? É na parte da governança sustentável? É na parte do social, da implementação de processos, né, que valorizem a parte social do ESG, ou é na parte ambiental? Falta uma questão que eu acho que é fundamental nisso, que eu sempre agrego, é a questão no ESG, a questão das relações institucionais com as comunidades. Então, a questão social, né, tem muito disso da comunidade, você olhar o entorno, né? Não é só, claro, implementar processos internos. Não é implementar só a questão da indústria interna, ou da companhia que for, né, do setor que for do agro ou do serviço. É uma preocupação com a comunidade na volta. Nós temos vários casos no Rio Grande do Sul que foram impactadas a comunidade, algumas tiveram que sair, né, de proximidade dessas unidades fabris, enfim, por questões de impacto grande, né? Porque quando você constrói um shopping center, né, constrói uma indústria, você impacta no entorno, inclusive de emissões e também de mobilidade urbana, de acesso e eventualmente,
né, das próprias emissões, né? As emissões, eu digo, às vezes do odor, de uma atividade, poluentes, enfim, e que hoje tem muitos controles, né? Vamos dizer que hoje a tecnologia avançou muito nesse aspecto. Tá? E eu entendo o seguinte, Rodrigo, essa foi uma palavra que ela foi criada lá atrás em 99, em 2019, se não me engano, tá? Para o setor financeiro internacional. Nova York, Manhattan criou isso com o objetivo, né, de trazer fundos, criar desenvolvimento, né, mecanismos financeiros e agregar valor no sentido das empresas começarem a investir mais. Eu lembro disso quando nós que eu digo, um grupo, eu participei de forma modesta, mas participei, tive o privilégio, quando foi criado o ISE no Brasil, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, pelos Banco Santander, o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que participo desde o início da fundação, lá, em capítulos, participei em capítulos que se criou, né, de manuais de sustentabilidade empresarial, e Bovespa na época, né, não era B3, enfim, era Bovespa. Enfim, eu entendo ainda que é muito modesto. Eu te diria assim, que não é só a governança, não é a questão social, não é a questão só a sustentabilidade ou institucional. Eu vejo que muitas pessoas se apropriaram da sigla, mas não estão entregando. Né? Eu vejo que se você elencar e pedir, então, que essas empresas que utilizam, né, que estão fazendo uma governança na gestão sustentável dos seus negócios, né, olhando para a sua equipe, olhando, né, para a sua comunidade, para o seu consumidor, na cadeia toda, né, desde lá do fornecedor, né, se não tem funcionários, escravos terceirizados, né, se não tem menores, né, enfim, e nós já passamos por várias questões no Brasil, e recentemente, em alguns casos, inclusive, na área da gastronomia, na área, né, enfim, vários setores, e eu vejo que não adianta você querer cumprir o carnê e dizer que está fazendo e não faz. Ou querer dar uma de bom moço, né, que eu digo assim, não, eu estou, na prática, realizando, mas você está gerando mais problema do que solução, né, porque você está publicando algo que você não faz. E como trazer para a governança corporativa a sustentabilidade? Tem que ser top-down? Tem que ser o CEO trazer essa agenda? Ou é algo que possa nascer organicamente? Eu acho que ela pode nascer da base, e a base, vamos dizer, a equipe, né, tem trazido contribuições, várias empresas têm iniciativa, mas se o CEO, se a grande, né, a organização, a direção, né, principalmente o conselho de administração, as empresas, né, de sociedade anônima, ou mesmo do conselho de família, não tem esse espírito, não tem essa convicção, esquece que a base não vai fazer, porque ela propõe uma vez, propõe segunda vez, a terceira ela desiste. Uhum. Então, se não tiver eco, e se não tiver esse diálogo interno, e esta postura e atitude empresarial, e reservar recursos, e entender que ela está agregando valor, adicionando valor na ponta, o que acontece na Europa. As pessoas vão à gôndola e olham, esse produto para chegar aqui, ele emitiu X, né, volume de carbono, ok? E eu tenho a oportunidade de escolher a empresa que menos emitiu na sua cadeia. Isso no Brasil nós estamos muito longe ainda. Um dos debates que a gente teve no Diálogos e que vai voltar agora no fórum é justamente o mercado de carbono, né? Sem dúvida, teremos uma palestra sobre isso. Esse é um assunto muito interessante, um assunto bem complexo também, né? Mas aí a gente volta naquela necessidade de cada empresa saber quanto que emite, né, de carbono, para que se possa lá no futuro poder entrar no mercado, né? Cuja lei, inclusive, já foi aprovada no Congresso. Já foi aprovada no ano passado, em dezembro do ano passado. Esse é um ano também importante para o mercado de carbono, está evoluindo, avançando, porque a área pública que é a responsável de avançar, mas está conversando também com outros atores europeus, já acordos, né, para o mercado evoluir. É um modelo, inclusive, muito parecido com o que vai ser o que é da União Europeia, né? Muito parecido, é uma versão assim inspirada, né, no mercado europeu. Acho que nós vamos ter um produto final muito bom, mas é o que você falou, tudo começa com a verificação, quer dizer,
O inventário é fundamental. Então, muitas pessoas vêm conversar comigo, Marcelo, eu quero entrar nesse mercado de carbono. Bom, mas como tu queres entrar? Porque as pessoas só querem ganhar dinheiro lá no Estou futuro. pensando no monetizar. Monetizar e não em poluir menos. E poluir menos. Ok, né? Eu acho que tem essa opção, se eu tenho um limite lá, né, e passei daquele limite, você vai para o mercado, compra certificados. E é uma preocupação que eu tenho em muitos atores, né, da área, profissionais, advogados e também os banqueiros que estão envolvidos, estão olhando esse mercado, né, para estruturar operações e fundos. A questão que preocupa é a duplicação de certificação, né? E a falso certificado. Então, é uma moeda, né? Você vai ter o poder, a capacidade de emitir uma moeda dentro da regra. Uhum. Tá? Então, isso é uma preocupação que o mercado tem que ter, porque isso acaba indo para um lado do descrédito, né? Sim, tem que ter legitimidade. Legitimidade e poder checar as auditorias internacionais, o próprio governo aqui, intermediários, né, os grupos, né, que trabalham nessa questão. Certo. Para a gente encerrar, sustentabilidade, uma palavra longa que significa muitas coisas. Como é que tu resume para o público geral essa palavra? O que é sustentabilidade hoje? Essa palavra é mágica, né? Porque ela representa tantas coisas, e a responsabilidade social, ambiental, a questão econômica, né? Da educação financeira é sustentabilidade, né? O cuidado com a natureza, que é de todos. Imagina, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Como é que, né? Nós somos 100 milhões já de pessoas quase miseráveis no Brasil, aumentou. Eu vi uns dados recentes e achei muito estranho, né? Que reduziu a fome. Eu não acredito nisso, porque a gente sai na rua e está enxergando. Então, eu acho que a sustentabilidade, ela tem um viés assim, ele é transversal, né? Você une a questão econômica, que é fundamental, que é o que vai financiar um novo planeta, né? Uma nova economia verde, né? A bioeconomia, né? Onde nós vamos poder viver melhor, com qualidade de vida em todos os sentidos. O ambiente, você poder sair na rua e ter segurança, isso é sustentabilidade. Tá? Se sair, não precisar sair de carro blindado ou colete, que são poucos que podem ter isso, ter acesso, ou colete à prova de bala, eu não quero viver nesse. Aliás, eu tenho dito o seguinte, eu não contratei esse mundo, né? Eu estou recebendo um mundo que o meu contrato, quando assinei, não era esse. Estão me entregando um mundo que está de cabeça para baixo. Eu acho que a gente tem que começar a colocar esse mundo de pé para entregar para as próximas gerações. O Brasil conquistou em 2000, na Constituição de 88, né? Algo que muitos países não tinham ainda inserido na sua Constituição brasileira. Então nós temos lá, ela foi plasmada lá no artigo 255, enfim, da Constituição, né, a questão da sustentabilidade, que passa pela educação, de novo, educação formal e informal. Né? Programas e projetos que possam realmente trazer mais conhecimento. Esse é o nosso papel, Milades. Desde o início, se você vai lá no Estatuto, a nossa proposta está baseada na educação. A educação corporativa, porque a educação corporativa é que vai transformar tudo isso. Né? É o que você falou, a pirâmide lá em cima, se ela resistir no orçamento, que não tem alocação de orçamento para esses programas e projetos sociais, a diversidade das pessoas, o respeito ao ser humano, passa por sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é uma... E eu te confesso, que eu não adoto muito o ESG, porque eu acho que o ESG ele vem com uma missão, uma carga muito focada na questão financeira e econômica. Eu prefiro ficar com a governança na gestão sustentável, transversal, onde a gente foca a questão social, a gente foca a questão da diversidade, né, que nós temos cada vez mais respeitar, né, as diferenças e contribuir e entender que as pessoas viajam 4 horas para chegar numa indústria, ou 3 horas, ou 2 horas, e acordam às 4 da manhã para chegar lá. E você tem que, no mínimo, deveria, no mínimo, receber essas pessoas como a gente recebe na casa da gente, ou no escritório com um café, quando a gente recebe um cliente, ou um amigo. Isso que eu acho que questões que ultrapassa um foco simplesmente social, porque isso só vai andar se nós tiver recurso e orçamento. Eu não vejo muito, nem nos estados, nem nos municípios do país,
Onde é que está o orçamento da Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual ou o Ministério, né, do Meio Ambiente? A questão maior, a discussão do orçamento na sustentabilidade. E nas empresas é a mesma coisa. Tem que ampliar esse orçamento. O que isso vai gerar? As empresas não entenderam que a agregação de valor na imagem, na reputação da empresa e na fidelização do consumidor vai passar por esse critério. Eu, consumidor, vou olhar e eleger. Eu não compro, eu não almoço nesse restaurante, eu não janto nesse restaurante, eu não tomo café. Né? O consumidor é que decide. E tem o poder, de mudar alguma coisa. Marcino, estes e outros assuntos, então, no nosso fórum, o 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, da Transição Energética, do Desenvolvimento Sustentável, organizado pelo ILADES, no dia 2 de outubro, cedinho, 8h30 da manhã começa, a gente vai até a 1h30 da tarde, com vários atores do clima, são 18 palestras, são 5 atos, tem lá o espetáculo também da OSPA, então se você é convidado, gosta do assunto, quer entender mais, tá aí, inscrições gratuitas pelo e-mail que está aqui na tela, 6forumclima@gmail.com, e toda a programação detalhada ali, nome por nome, que a gente não falou aqui para não... Fala um, depois tem que falar todos, né? Para não gerar a ciumeira, até porque todos são muito gabaritados. Então a programação está no Instagram do ILADES, @ilades.org. Até o fórum, então. Não deixe de participar, que teremos um show de conhecimento e experiência. Abraço, até lá. Obrigado, Rodrigo. Tchau, gente.